Shema Amim, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevor Malto Leolam Vaed. Escute, ó nações, Adonai é um. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero nesse vídeo de hoje falar um pouquinho sobre a decisão mais importante que nós podemos tomar em nossa vida. Qual seria a decisão mais importante? E que muitas vezes somos levados e às vezes imaginamos que tomamos uma decisão e às vezes não. Qual a decisão? Para tudo em nossa vida nós temos que ter um caminho, temos dois caminhos sempre. Ou fazemos isso ou fazemos aquilo, não tem um caminho exclui o outro. Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Ou eu vou para frente ou eu vou para trás. Se eu vou para frente, eu não posso ir para trás. Se eu vou para trás, não posso ir para frente. Isso é normal na nossa vida todos os dias. Nós tomamos decisões. Mas qual a decisão mais importante da tua vida e que é a decisão que torna você de uma pessoa a outra ou continuar sendo a mesma? Qual a decisão mais importante? Nós sabemos que nós temos duas escolhas. A palavra nos afirma que temos duas escolhas: o caminho da vida ou o caminho da morte, maldição ou bênção. Sim, mas muitas vezes nós não conhecemos direito, não entendemos direito e tomamos uma decisão. Nós podemos ver que o caminho do mundo, o caminho que o inimigo de Adonai nos propõe, é um caminho que nos mostra muitas vezes coisas aparentemente boas. Nós podemos ver que ele muitas vezes mostra um lado. Ele mostra um lado da moeda, mas não mostra a moeda inteira. Sim, ele coloca algo, mas ele não coloca na sequência qual é a consequência daquele ato que eu vou tomar. Por um curto período, ele pode ser até agradável, me tirar de um problema. É como quando a pessoa mente para evitar um castigo. Ela aparentemente ela se deu bem, ela evitou o castigo. Mas aquilo produz nela o quê? Uma semente do mal. Que para manter aquela mentira, ela vai continuar mentindo. Ou então ela terá que arcar com as consequências. E as consequências às vezes vão ser bem maiores do que se ela relatasse aquilo no primeiro momento. Sim, é bem isso que o inimigo, Satanás, nos propõe muitas vezes. Desde o princípio nós podemos ver em Gênesis, quando ele coloca para a mulher: olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele não mentiu. E ele falou assim, serão conhecedores, e eles se tornaram conhecedores, mas ele não colocou a extensão disso. O que geraria esse conhecimento? Porque até então eles tinham conhecimento da felicidade, o que lhes proporcionava alegria, felicidade, os dons espirituais que eles possuíam, que os tornavam felizes. Ele não colocou que a consequência disso seria perder tudo isso. Sim, nós podemos ver que o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, ele faz que nem um pescador. Ele lança um anzol, mas o anzol está ali. Só que ele coloca a isca. E a isca encobre o anzol. O peixe vai em busca do quê? Daquela comida, prazer, mas ao morder ele perde a sua vida. Ele é preso, ele se encontra
numa situação desesperadora. Sim, é isso que o inimigo de nossas almas faz. Ele apresenta algo aparentemente agradável, mas ele está escondendo a consequência daquilo que nós vamos tomar. Tem uma consequência. Tudo em nossa vida tem uma consequência. Nada dá para dizer não é um fim aqui. Mas o inimigo de nossas almas faz isso. Ele apresenta o lado atrativo, prazeroso para nossa carne e não nos mostra as consequências. Já Yeshua faz exatamente o contrário. Sim, ele faz exatamente o contrário. E é por isso que muitos acham difícil encontrar esse caminho, difícil tomar essa decisão por Yeshua, porque Yeshua nos fala, nós podemos ver aqui, ó, Yeshua fala o seguinte em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Nós podemos ver aqui Yeshua, ele faz, vamos dizer, ele faz exatamente o contrário de alguém que quer angariar somente pessoas. Não, ele deixa as pessoas bem conscientes do caminho se elas querem prosseguir, mostrando a elas que existe um preço a ser pago, sim. A salvação é gratuita, mas existe um preço que eu, após essa decisão, vou pagar. Vou ter que cumprir. Isto é, tome a sua cruz e siga-me. Yeshua levou a cruz? Eu tenho que levar a cruz também? Sim. Qual é essa cruz? Quem quiser, mas... E ele continua falando nesse mesmo texto. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Aqui nós vemos o contrário. Satanás oferece um mundo. E Yeshua fala, você tem que dizer não ao mundo. Você vai perder. A tua carne muitas vezes vai sofrer. Mas quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita o homem? E é essa decisão que cada um de nós há de tomar. Ou seguir o caminho do mundo, ou dizer não ao mundo e aceitar a cruz de Yeshua. Sim, Yeshua, ele fala a verdade. Ele não engana, ele não dosa a pílula. Ele fala assim, você herdará a vida eterna, mas você tem um caminho a prosseguir aqui. E esse caminho é tomar a sua cruz, é ser perseguido. Se eu fui perseguido, Yeshua fala, vocês também serão. E nós achamos que não vamos ser perseguidos. Nós achamos que, uma vez que encontramos Yeshua, tudo ficou maravilhoso. Infelizmente, hoje, as pessoas relatam um Yeshua que aparentemente parece o que Satanás ofereceu. Oferecem a quem segue a Yeshua como se ele fosse ganhar todos os bens, as benesses deste mundo. Não. Yeshua foi tentado por tudo isso. E ele disse não. Mais importa eu obedecer ao Eterno do que aos prazeres deste mundo.
Assim ele foi tentado lá em Mateus 4, nós podemos ver, quando ele é tentado por Satanás. Sim, mas não vamos falar sobre isso aqui hoje. Mas nós podemos ver que Cristo coloca a verdade e não engana ninguém. E o mensageiro de Yeshua, também não deve enganar aos seus seguidores. Será que nós estamos enganando as pessoas? Falando de Yeshua, um Yeshua que só traz benesses? Ou nós falamos que Yeshua quer seguir Yeshua? Tome a sua cruz. Essas palavras não são de nenhum apóstolo, nenhum profeta, são do próprio Yeshua. Essas palavras que eu acabei de ler no livro sagrado. Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Você já tomou a sua decisão? Se você tomou a sua decisão, o que é necessário a partir de então você fazer? Neste momento, você se torna luz. A luz incomoda as trevas. Quem está nas trevas não quer a luz. Então ele vai afastar a luz, porque ele quer permanecer nas trevas. Mas tem muitos que vão e permanecem a luz, querendo ser luz no meio das trevas e permanecendo e tendo comunhão com as trevas. Isso não há possibilidade. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Ou você é luz junto com o povo de Deus, ou você é trevas junto com o mundo. Não há comunhão entre um e outro. Sim. E a palavra nos afirma, depois Yeshua fala também, nós queremos ver em João. Vamos ler em João aqui, o que Yeshua fala a respeito de como que eu permaneço, então, se eu tomei essa decisão maravilhosa na minha vida de aceitar Yeshua como meu Senhor, meu Salvador, então eu passei das trevas para a luz. Mas passando das trevas para a luz, o que é necessário? O que é necessário eu fazer? A palavra nos afirma, eu quero ler agora em João 14, 15. João 14, 15, que nos fala o seguinte: como que nós permanecemos nesta decisão? Como que nós podemos permanecer nesta decisão? Que Yeshua, de sermos seguidores de Yeshua, permanecermos levando a nossa cruz. Muitos aceitaram Yeshua e jogaram a cruz fora. Sim, jogaram a cruz fora. Já não estão mais com Yeshua, infelizmente. A palavra nos afirma, e é novamente as palavras do próprio Yeshua que nos fala aqui em João 14, 15 em diante. Como é a nossa cruz? Qual é essa nossa cruz que devemos levar? A palavra nos afirma: se vocês me amam, é Jesus falando, guardarão meus mandamentos. Guardarão meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Eu pedirei, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Ele prometeu mandar o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para nos levar a toda a verdade. E ele fala, mas ele fala aqui, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Quais são os mandamentos? Qual é a escritura que Yeshua está se referindo? Nós podemos ver aqui, ó, continuando no versículo 21 de Yohanan, né, João 14, fala o seguinte: quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama.
E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a ele. Quem guarda os meus mandamentos, Yeshua se revelará a ele. Se eu não guardo os seus mandamentos, não tem como ele se revelar a mim. Não tem como o Pai me escutar nas minhas orações, nas minhas preces, nas minhas rezas. Yudá fala o seguinte daí. Ele pergunta, por que você vai se revelar a nós e não ao mundo? É você que tem que ser luz para o mundo. Não permanecer no mundo, mas ser luz, brilhar junto com o povo do Eterno. Brilhando, guardando os seus mandamentos. Essa é a cruz que você tem que levar também. Guardar os seus mandamentos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, nos diz no versículo 23. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. O Pai o amará, quem guarda os mandamentos dados pelo próprio Pai no Monte Sinai. Sim, quem não me ama não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. O que ele fala aqui, Yeshua? Essas palavras não são minhas, são as palavras do meu Pai que me enviou. Aquilo que eu falo é o Pai que me falou, é o Pai que revelou-se lá no Monte Sinai. Sim, e ele em outra ocasião ele nos fala, esses escritos todos já tinham sido entregues por Adonai ao povo de Deus no Monte Sinai. Eram as escrituras às quais Yeshua se referia. E como Yeshua fala em Mateus 5:18. Quais são essas escrituras? Será que, não, mas Yeshua veio, muitos falam assim, Yeshua veio, a Torá não serve. Agora é graça, não tem mais cruz. Estão tirando as palavras de Yeshua e colocando as suas próprias, porque Yeshua em nenhum momento desautorizou as escrituras, e ele fala assim, como eu relatei, Yeshua em Mateus 5:18 nos diz o seguinte: não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem. Os céus e a terra já passaram? Se os céus e a terra não passaram, então esta palavra de Yeshua continua bem real para nossas vidas. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um yud ou um traço da Torá passará. Nada será tirado nem acrescentado. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Tudo precisa acontecer. Enquanto céus e terra não passarão. Céus e terra passarão, nós temos escrito lá no Apocalipse. Mas isso ainda não aconteceu. Então a palavra do Eterno continua valendo. Os mandamentos do Eterno continuam valendo. E não só Yeshua não veio abolir a lei, mas ele veio colocar elas num patamar ainda mais alto. Por quê? Yeshua fala o seguinte, ainda nesse mesmo texto você pode continuar lendo, e ele fala exatamente assim. No versículo 21, ele fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito pelos nossos pais? Moshe, os profetas? Não assassine, e quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu, Yeshua, agora que vim,
Sim, na primeira vinda, lhes digo, quem demonstrar ira contra seu irmão está sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável será trazido perante o Sanhedrim. E quem disser tolo incorre na penalidade de queimar no fogo do Jethamim. E não, Jetinom. Yeshua aboliu a lei? Yeshua falou que você não precisa carregar a cruz? Yeshua falou, quem me ama guarda os meus mandamentos. As escrituras, elas são completas e é essa cruz que você deve levar, cumprir, amar, obedecer aos mandamentos do Eterno, sim. Nem o Yud, nem o Tio será tirado da lei, até que todas essas coisas sejam cumpridas, até que os céus e a terra passem. Yeshua, mas o que Yeshua cumpriu? Muitos falam, não, Yeshua veio e cumpriu a lei. Não, ele cumpriu a lei do sacrifício pelo pecado. Esta lei Yeshua cumpriu. Foi o sacrifício do cordeiro de Pêssar. A partir da sua vinda, na sua primeira vinda como o Messias sofredor, como o nosso Machia, o nosso Salvador, porque ele veio para se tornar o nosso Salvador, para tomar sobre si os meus pecados. Sim, mas a partir do momento que eu o recebo como meu Salvador, ele fala que eu devo tomar a minha cruz. Viver aqui neste mundo de acordo com a sua vontade, com as suas mitzvot, com os seus mandamentos. Ele ordenou aos seus seguidores que deveriam continuar fazendo essa celebração de Pêssar, mas agora já não precisavam do cordeiro. Essa é a única coisa que Yeshua, com a sua primeira vinda, não há necessidade hoje de eu matar um cordeirinho por causa do meu pecado, sacrificar por causa do meu pecado um animal, como era, porque Yeshua se tornou o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Sim. Mas o restante da palavra, os seus mandamentos, os seus ensinos, esta palavra na totalidade. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, é simplesmente uma explicação mais apurada do Taná. Taná, eu digo, os profetas, os escritos, a Torá. Em toda a Brit Hadashah é simplesmente uma explicação para os povos que seriam acrescentados que não tinham ainda, para eles entenderem de uma maneira plena aquilo que o povo do Eterno já conhecia. Então é tirando dúvidas, os escritos, as cartas eram tirando dúvidas do povo que entrava em contato com o Taná e havia dúvidas. Então os apóstolos escreviam, relatando, explicando como aplicar a lei, como eles deveriam obedecer esses mandamentos. Sim. Então nós podemos ver que muitos dos nossos dias hoje jogaram a cruz fora. Yeshua falou, tome a sua cruz e siga-me. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quando Yeshua viveu, a Brit Hadashah não existia. Os escritos a que ele se referia, que não era para ser tirado nem um Yud, nem um Tio, era o quê? Era Taná.
Eram os profetas, eram os escritos de Moshe. Esses devem ser cumpridos da maneira cabal. Sim. E quando nós falamos que não há necessidade disso, nós estamos indo contra o Eterno. Nós não temos comunhão com o Eterno. Porque quem ama Yeshua guarda os seus mandamentos. E quem ama Yeshua, Adonai ama também. Porque Adonai ama Yeshua. E Yeshua ama aqueles que o seguem. Aqueles que tomaram essa decisão importante que eu coloquei no início. Você tomou a decisão, mas você está carregando a sua cruz? Você tem obedecido aos mandamentos, às palavras do Eterno? Você tem cumprido as suas mitzvot que ele ordenou ao povo de Deus? O que ele ordenou ao povo no deserto? É o mesmo que ele ordena a você hoje. Nenhum Yud, nenhum Tio foi tirado da lei, dos escritos, das escrituras. Toda a escritura é própria para o ensino, nos dizem, Pedro também nos falou em uma de suas cartas. Sim, que o Eterno te dê essa inspiração, que o Ruach HaKodesh, como a palavra afirma, se você guarda os mandamentos do Eterno, Yeshua te amará, o Pai virá, e ele e o Pai habitarão em ti, e farão de você a sua casa, e ele se revelará a você. Ele tem se revelado a ti? Ele só pode se revelar a você se você guarda os seus mandamentos. Você tem guardado? Ou você tem falado isso aqui é lixo? Muitos, infelizmente, têm feito isso. Têm tirado o poder do povo de Deus. Por quê? Eles aceitam Yeshua, mas aceitam um Yeshua não verdadeiro. Porque o verdadeiro Yeshua, ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Os mandamentos dados pelo meu Pai. Não são as minhas palavras, mas são as palavras do Eterno. E Yeshua não trouxe nada novo. Ele simplesmente retificou que todos poderiam cumprir esta palavra, porque ele pôde cumprir. E a parte difícil ele fez, porque ele pagou pelos meus pecados, me reconectando novamente com o Eterno, para viver de acordo com aquilo que a Taná ensina, de acordo com os princípios do Eterno, revelados pelo próprio Eterno aos seus profetas Moshe e todos eles, que nós possamos a cada dia viver de acordo com a sua palavra e que não venhamos a incorrer no erro de tirar um iod e um tio. Hoje em dia não estão tirando muito mais do que isso. Estão tirando o próprio texto, a própria Taná, afirmando um novo e criando um novo texto que Yeshua não deixou, que Adonai não deixou. O filho não veio se rebelar contra o pai, não. O filho veio confirmar todas as palavras do Eterno e que nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo assim como ele seguiu as palavras do Eterno, cumprindo a sua missão, que nós também possamos vir a cumprir a nossa missão, amando e seguindo e fazendo de acordo com a sua palavra, com os seus mandamentos que nós encontramos aqui, e que nenhum Yud ou Tio possa ser tirado desta palavra.
Que o Eterno nos abençoe. Amém, amém.